bom dia. Deixa eu gravar esse vídeo aqui. O problema é que tem pessoas dormindo, então eu não vou poder falar mais alto. Mas em comemoração aí à nossa independência, deixa eu falar aqui com vocês. No nosso mapa aqui, estratégia de povoamento. Então, desde nossa independência, porque antes da independência nós tínhamos um mundo, né, centralizado que se era dono, né, e depois na independência nós passamos a ser autônomos e soberanos em nossas terras. Então requer-se muita responsabilidade. Tem pessoas que dizem assim, não vai dar certo, né? É melhor a colonização, né? Mas é importante você acordar para a responsabilidade, porque a realidade é essa, né? E quem vai perder somos nós, né? Então, esse vídeo que vai estar aqui circulando no Brasil, na América Latina, falando de responsabilidade. Falando de responsabilidade. E não é difícil entender, porque assim como numa... E dizia, não é difícil de entender, porque assim como qualquer outra nação, em qualquer lugar, mas vamos usar de exemplo na Europa, é autônomo em sua terra, né? Um inglês, um português, né? Assim também é nossa autonomia. Eles não são senhores em nossa terra, né? Essa é a nova organização, né? Nova que também, se for para dizer da independência, dos 100 anos para cá. 200 anos para cá. Mas é importante você entender esse cenário, porque ainda às vezes, com a mentalidade atrasada, a gente legitima outro sistema, como se fôssemos colônia, né? É importante você entender esse básico princípio aí e também lutar, né, que as coisas sejam assim, porque não respeitam, né? Vão querer ter o mundo todo e escravizar, né? Mas pela Declaração da Independência nós temos direito em nosso país, né? Isso conversando com as pessoas, com o povo americano, latino-americano, nós somos autônomos, né? Em nossa terra e buscando essa nesse termo o nosso progresso, né? E é importante que a gente busque isso. A gente não pode ficar de inimizade, de guerras, de brigas, né? É muito importante, porque às vezes um latino-americano, um brasileiro, trai o seu povo, faz alianças, né? Vende, né? Tipo assim, os fiéis da coroa ou da colonização, que é uma traição. E muitas, né, querem um sistema da colonização, muitos dos nossos. Acho que a referência dos idiotas úteis são essa, né? Ele quer a colonização, prefere, né, que eles sejam senhores aqui, aos quais se vendem, né, e ao sistema da exploração, né? Mas a independência já foi declarada e nessa autonomia e soberania, se a gente não acorda, né, se você, por exemplo, não acorda para arrumar a sua casa, não vai vir uma pessoa de fora para arrumar. Se a gente não acorda para essa responsabilidade, né? Se você chega num hospital sem atendimento e protesta, né? O importante é você acordar que às vezes você legitima como se fôssemos colônia a responsabilidade, né? O mundo fosse dele e protestasse que, né? Legitimando como eles se fossem os anjos de Deus responsáveis por arrumar isso aqui, né? Como diz
Meu amigo, as coisas não são assim. Então você precisa entender como que é que alguém nessa sociedade acorda para a responsabilidade, nessa autonomia, porque não vai voltar eles assumirem a responsabilidade em cuidar daqui. A gente que tem que acordar para ela, né? Não vamos ver que somos incapazes ao ponto deles pegarem a administração. Não vai haver esse retrocesso, né? É importante acordarmos neste cenário, né? Nós somos autônomos em nosso território, né? E buscar nos organizarmos de forma progressista, né? Nós viemos para povoar aqui, né? Então, buscar sempre desenvolver, melhorar uma infraestrutura para a nossa família, para nossas futuras gerações, né? Buscando gerar uma infraestrutura, né? Uma colonização, uma exploração de terra consciente, né? Como disse, o futuro, né? E, e é começar a acordar para isso, porque às vezes você chega, veio povoar e nunca acordou. Ou os próprios pregadores, professores, pais, né, ensinam diferente, né? E não conscientizando dessa responsabilidade, né? Não podemos viver na irresponsabilidade aqui, acreditando que outras pessoas vão cuidar e nós, né, só na irresponsabilidade. Deve-se mudar essa postura, né? Deve-se mudar essa postura e buscarmos nos desenvolvermos, né? Eu, mineiro, eu, espírito santense, capixaba, não posso ficar de inimizade com outro. Isso se vocês ficarem nessa mesquinharia, acabam se destruindo. Eu sou mineiro de nascimento e moro aqui em Capixaba, né? De residência. Então, você não pode ficar de inimizade com um paraguaio. Isso se você fica de briga dentro de uma casa, né? Você tem que ter essa grandeza de estar mais pelo trabalho, pelo desenvolvimento e não ver como inimigo, mas buscar parcerias para o desenvolvimento, para o progresso, né? Esse povo aqui, né? Claro que sempre nos respeitando, mas, né? Você tem que ter essa grandeza, né? De conseguir buscar buscar ações para a interação, né, a integração, de forma a progredir, né, juntos. Não tem por que ficar em guerra, né? Essa é a minha proposta, né? E a gente deve acordar para essa realidade, né? A autonomia e não pensar que os estrangeiros são os senhores aqui, né? E a gente deve buscar governo sempre comprometido, né? com, é, com os valores. Né? Imagina se a gente coloca um governo mais traidor, né? Comprometido com a colonização, só nos derrubando e a serviço deles, né? Mais a serviço deles do que né? Pelo progresso. A gente deve buscar isso. E muitas vezes, perdidos e descrentes, a gente entrega a eles a administração, não buscando o nosso desenvolvimento. Aí, logicamente, né, que a sorte e a miséria, um território tão vasto, né, a gente nos perdendo em vez de desenvolver. Acho que basicamente era isso que eu queria falar em 10 minutos aí, né, acordando para esse cenário aí dessa autonomia, né, e buscando o nosso desenvolvimento. Isso é muito complicado e
vem assim de uma caminhada da civilização em que havia aqueles que queriam ser senhor de tudo, né? Que encurvava e matava mesmo quem não encurvava, é, é, de todos os reinos, né? E matava quem não encurvava. Gerou-se um trauma, né? As pessoas perplexas diante do que viram. É o legado desses tempos em que então as pessoas falam, você é doido de desafiar o império, porque todos morreram. Mas esse império já caiu há muito tempo. E se você ficar só encurvado com medo dele, até sua casa fica por arrumar. E se quiserem ser senhores aqui de novo, eu acredito que isso nunca vai acontecer, porque qualquer reino que se levanta dessa forma tem uma organização das Nações Unidas, né, que se junta contra esse sistema explorador, derrubando um país que ele escravizar outro povo, né? Então, o mínimo de entendimento que você tiver de, né, você ver a falácia disso aí e não se atrasa, né? Devemos acordar para a nova realidade e até mesmo lutar por ela, né? E, e né, porque as pessoas ficaram traumatizadas, ficam ainda suspeitas, com medo, né? Como diz o brasileiro, é povo desconfiado, né? E fica sempre com esse receio, né? Mas se você tiver um pouco de conhecimento, vê que isso não vai voltar a acontecer, né? Tudo o que faziam na Europa, né? Não vai acontecer aqui nessa região, né? O que vai acontecer é se você não acorda para a responsabilidade no seu país, você não prospera, você não acorda para essa realidade e, e muitas coisas, quando uma próxima geração vir que deveriam estar arrumadas, ela vê e fala, poxa, aquele povo estava todo morto, né? Então que a gente esteja aí acordados a cada dia para o progresso, ainda que, né, existe mesmo os traidores que não estão comprometidos, né, pelo progresso, mas se vendem a colonização e a exploração, né, e os fazem senhores aqui e vivem aí encurvados e comprometidos com eles, né? Às vezes, não sei, sistemas de mercado, grandes empresas de exploração, né? Que eles traem e se comprometem com eles, que só vêm aqui explorar, pega o mercado, os recursos, né? E a gente fica um povo roubado de tudo, como eu venho falando aí em alguns artigos e textos. Então, a nossa realidade é independência, não somos colônia, né? Ainda que existem traidores, né? E em toda a América, não só no Brasil, a gente pode, sendo um povo livre, buscar o nosso progresso, né? Já que eles não são mais independência. Deixa eu considerar um tema aqui ainda rápido. Não me passar de 10 e depois me propus a não passar de 15. Quando a América foi descoberta, particularmente aqui no Sul, ela foi dividida assim, ficando aqui iria ser explorado pelos portugueses e aqui pelos espanhóis. Em cima ficou para os ingleses. Depois, com a independência, quer dizer, eles dividiram essa terra. Eles eram os donos e dividiram assim, né? Era deles isso aqui. Quem morava aqui, pessoas que eles enviaram para trabalhar, mas tinha que dar toda o tributo, né? Era deles. Depois, com a independência, esse povo que conquistou sua autonomia, sendo soberano, e eles não tendo direito aqui mais. A sua autonomia, né? Para buscar
Então, não seriam mais eles que organizariam mais aqui, mas nós que nos organizaríamos de melhor forma para o nosso progresso. Nós que nos organizaríamos. Isso não foi com luta que a gente conquistou, né? Outros povos conquistaram essa luta e nos deram de mão beijada essa forma de organização, a independência, né? E aí então nós povos independentes nesse novo cenário, mas ainda muitas pessoas dormindo, elas não legitimavam ainda o anterior sistema, como se eles fossem donos aqui. E qualquer um que fosse rebelde era morto. Acho que podemos usar de exemplo Tiradentes, né, que protestou o pagamento. Para ele deveria não ser 5 por 1, 2,5 por 2,5 talvez, mas foi o suficiente para essa insurreição. Ele protestou essa forma de organização e exploração, foi o suficiente para ele custar a vida. Diz que os seus próprios irmãos, a história conta, o vendeu, e aí ficou fácil, os portugueses o pegou, né, e foi esquartejado e todo o reino foi mostrado de exemplo. Acabamos de ter a sua memória, né, no dia 21 de abril, como eu disse, né, como dia da proclamação da independência, né, vamos estar considerando se é nessa direção que estamos andando. Então, nessa independência, quer dizer, quando eles descobriram, os espanhóis e os portugueses dividiram nesse cenário. Espanhóis exploram aqui, os portugueses do lado de cá. Mas depois, quando nós, povo que nos proclamamos a independência, nós devemos nos reorganizar autônomos em nossa terra, buscando o nosso desenvolvimento. E que a cada dia seja assim. Bom dia.